Boa noite. Vamos então nos prepararmos para mais uma reunião, para mais um encontro, no qual nós buscamos receber, através dos comentários espíritas do Evangelho de Jesus, um alimento espiritual para o fortalecimento de nossas almas. Sempre é importante lembrar que para que isso se verifique de uma forma exitosa, é preciso, durante a reunião, estarmos despreocupados das questões, das dificuldades pessoais que cada um de nós temos, para que o pensamento nosso se conecte de uma forma espontânea e natural com a espiritualidade benfeitora. Então, esse momento é muito importante para nós, para que, de fato, seja bem aproveitado esse tempo em que estivermos aqui. Hoje nós iremos ter a palestra através de nossa irmã Silmara Mello, que vai abordar o tema parentesco corporal e parentesco espiritual. E queremos lembrar também de alguns avisos, mas esses avisos nós iremos deixar para o final da palestra. Vamos ouvir agora do Espírito Emmanuel uma mensagem do capítulo 35 do livro Fonte Viva. É a mensagem Estendamos o Bem. Emmanuel comenta uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel nos escreve, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, a seguinte mensagem. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal aparece, haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se. Converte-a em adubo precioso. O ar que supera o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos nós, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida.
A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para o benefício de todos. Assim, agora é o momento de nos conectarmos através da prece, sempre lembrando que a espiritualidade benfeitora aproveita-se desses momentos de conexão nossa com as ideias elevadas, com os ensinamentos de Jesus, para nos ministrar vibrações, fluidos, energias salutares, que nos ajudam a manter o equilíbrio físico, emocional, espiritual. E para a prece nós pedimos a nossa irmã Andréa Jacinto para pronunciar. Então, queridos irmãos, quem se sentir à vontade neste momento, possa fechar os olhos, continuarmos neste clima, em conexão com a ambiência desta casa, rogando a espiritualidade maior, ao mentor espiritual desta casa, ao Divino Mestre, nosso amigo querido, que nos ampare, nos auxilie a termos o entendimento necessário para o nosso auxílio, melhoramento, como também de toda a espiritualidade dos irmãos desencarnados que aqui se fazem presentes. Que a nossa irmã Silmara esteja sob o amparo e a intuição vinda do Espírito Superior. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, convidamos a nossa irmã Silmara Mello, que vai abordar o tema o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a bênção de estarmos neste mundo físico. Agradecemos ao Mestre Jesus pela vinda do Consolador, a doutrina dos Espíritos, que vem não só nos esclarecer, mas vem nos incentivar ao estudo, vem nos incentivar ao trabalho de nossa renovação íntima, de nos dedicarmos ao trabalho do bem, de sermos co-criadores em plano menor neste mundo físico. Nessa grande oportunidade, nessa grande escola que é o planeta Terra. Meus queridos irmãos, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. E a resposta que os benfeitores dão é bem curta e direta. Ao dizer que seria uma recrudescência, ou seja, um agravamento, um aumento do egoísmo, significando dizer que a família, ela é a base, ela é a sustentação da sociedade, que nos convida desde o lar a combater o egoísmo. Lembrando de Jesus na estrada com 2 discípulos que estavam ali conversando entre si,
Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. Eles não o reconheceram. Estavam a caminho de Emaús. Durante o tempo todo, para aqueles dois, aquele homem se tratava de um estranho. Mas chegando ali em Emaús, aqueles dois discípulos convida aquele que para eles se tratava de um estranho para entrar no lar e jantar com eles. Mas só apenas no momento em que Jesus parte o pão e abençoa, eles reconhecem Jesus e ver que não se tratava de um estranho, era o mestre que ali tinha entrado naquele lar, tinha abençoado o pão. Jesus está em nossos lares, não tenhamos dúvidas. Agora imaginemos que diante de uma discussão do dia a dia, de um desentendimento com um familiar, com a mãe, com o pai, com os irmãos, se pudéssemos ver Jesus ali em nossa frente, observando tudo o que aconteceu, como nós nos sentiríamos? Certamente iríamos ficar bastante envergonhados, porque Jesus nos ensinou a amar, a não discutir, a se aproximar. Então Jesus nos convida a trabalhar, a dissolver o egoísmo, começando dentro de casa. Esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho e causador de todas as misérias do mundo. Contrário à caridade é o egoísmo, vai nos afirmar o Espírito Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. E na mesma mensagem que divide com o Espírito Pascal, ele nos lembra que cada um de nós ainda carrega esse monstrinho devorador do egoísmo nas pequeninas atitudes. Mas eu encontro muita dificuldade na minha família. Se eu te contar o que eu passo com a minha família, você não vai acreditar. Por isso, o Espiritismo vem nos esclarecer. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Quando Kardec afirma que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. É pelo corpo que nasce outro corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Quantas histórias nós não encontramos de pessoas que dizem estar passando por grandes dificuldades, que parece estar vivendo ali uma punição. E não é punição, porque Deus, o nosso Pai, não pune. Deus educa, nos oferecendo as ferramentas necessárias para nós. Mas eu me sinto como se tivesse num lar estranho, uma família estranha, dividido ali pelas antipatias. Vamos citar 2 exemplos de pessoas que dizem, que afirmam estar vivendo em um lar estranho,
vamos lembrar da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Ela, antes de reencarnar, havia passado por algumas reencarnações onde cometeu suicídio seguidos. E Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha convivido com ela em uma de suas encarnações, intercede por ela e diz: basta, não dá mais para continuar. E ela nasce no Brasil, longe daqueles laços anteriores, longe dos seus amores. Ela estava agora sozinha em um país estranho para ela, numa família estranha, porque ela não tinha nenhum vínculo com essa família que acolheu ela nesta encarnação. Mas era necessário, porque ela precisava aprender. Porque Deus, o nosso Pai, infinitamente bom, misericordioso, Ele não abandona os seus filhos. Ele nos dá a oportunidade. E aí, quando cansados pela exaustão, vem mais outra oportunidade para enfrentarmos. Ela nasce e não acolhe aquela família como sendo a sua. Ela olha para o pai biológico e diz: você não é meu pai. Você é muito jovem. O meu pai é aquele de cabelo branco, com chapéu, a roupa grande, bengala. Ele é meu pai. Você não. Ela se referia ao espírito Charles, que havia sido seu pai na encarnação anterior. E sobrava para ela umas boas e quentes palmadas. Era uma convivência muito difícil, até que ela vai morar com a sua avó. Já mocinha, seus pais espíritas recebem dele o livro dos Espíritos, o Evangelho. E sabem onde ela gostava de ler, de estudar? Eu não sei vocês, mas eu tô fora. Ela gostava muito de ler no cemitério. Ela adorava ler ali no cemitério, era calmo, né? Tranquilo. Então ela ia para lá. E ela é para nós um dos maiores exemplos de dedicação, de renúncia, de trabalho, de mudança, de transformação. Vários obsessores ali a cercavam e ela, estudando, doutrinando, através das leituras edificantes, do trabalho do bem, transformou muitos dos seus inimigos em amigos. Então ela foi um exemplo de sim, nascer em uma família estranha por necessidade, mas ela soube transformar esse laço corporal em laço espiritual. Vamos lembrar também daqueles que se unem por antipatias. A irmã do Divaldo odiava o pai, não suportava vê-lo. Às vezes ela estava conversando assim na porta da casa com o Divaldo, quando ela percebia que seu pai estava para chegar, ela dizia: aquele homem está para chegar. E se recolhia no quarto para não ter que ficar olhando para ele. Certa feita, em uma viagem de trem que Divaldo fez com seu pai, ele perguntou: Di, a sua irmã me odeia, não é verdade? E ele disse: é, pai. E Divaldo conta que na encarnação anterior, ela trabalhava em um bordel, ele, casado, e frequentava o bordel.
E certa feita, ela, não aceitando realizar os seus desejos, ele a matou. Reencarna como pai e filha. Então todos nós temos um passado de erros que nós, com a bênção de Deus, não temos acesso. Para receber dentro do lar aqueles que precisamos nos reconciliar, que precisamos nos ajustar. Quantas histórias! Então, os verdadeiros laços de família não são o da consanguinidade, mas sim são aqueles ligados pela simpatia, pela comunhão, os pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, vai nos dizer aqui Allan Kardec. Enquanto há aqueles que a gente sente como se fosse alguém da família, quem não tem alguém fora da família que está ali unido pela comunhão de pensamento, que a gente diz assim, olha, eu sinto um carinho tão grande por você, um amor tão grande por você, como se você fosse a minha irmã de sangue. Às vezes até mais, quem não tem? São essas uniões pelos pensamentos, pela simpatia. Mas há aqueles que têm aquela certa dificuldade. Divaldo tinha um outro irmão que era muito difícil a convivência com ele. Ele era o 13º filho, uma família grande. E esse irmão, ele tinha muita dificuldade de conviver com os outros. Imagine o trabalho que era para a mãe de Divaldo ter que ali administrar. E ele dizia não gostar de ninguém, não amar. Mas a mãe de Divaldo, um grande exemplo de amor e de paciência, foi ali na sua exemplificação, conquistando aquele coração endurecido. Até que um dia ele disse, esse negócio de gostar é melhor do que não gostar. E aí foi passando um tempo. Ele já casado, Divaldo tinha 10 anos de idade, e ele disse, Di, você parece a mãe. E Divaldo disse, ué, por quê? Porque você tem muita paciência igual a mãe. Você podia até ser meu filho, sabia? Eu poderia até te amar. E Divaldo respondeu, pois eu sempre te amei, meu irmão. E mais adiante, esse irmão se torna espírita. E chega para Divaldo e diz, Di, com esse negócio de espiritismo na minha vida, não é que eu aprendi a amar? Agora eu amo a tudo e a todos. E ele não foi forçado. Ele recebeu o exemplo aonde? Dentro do lar. Então a gente não convence o outro com palavras ou impondo, ou mostrando que a gente está certo e o outro está errado. É pelo bom exemplo que a gente vai conquistando. Mas há aqueles também que se reúnem trazendo um passado muito complicado, muito difícil. É o caso que a gente vai encontrar da família Soares, que não é o meu esposo Soares, mas que está ali no livro, nos bastidores da obsessão, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O pai e a filha não se entendem.
estão ali passando por um processo obsessivo. Há um espírito ali, o Guilherme, que persegue aquela família. Quem era Guilherme em outra encarnação? Guilherme, ele conhece uma jovem, 30 anos mais nova do que ele. E ele negocia ela com os pais dessa jovem. Casa-se com ela. Ele tem uma grande plantação de tulipas. Mas ele pensa adiante. Ele quer agora mais terras, porque ele agora tinha decidido criar gados. Mas precisava viajar, passar um bom tempo longe. Então, ele contrata um jovem para tomar conta das suas propriedades, dos seus negócios. Viaja. Passa muitos anos. Ele começa a assediar essa jovem. Diz que o seu marido não vai voltar. E induz ela a fugir com ele. Seduz ela. Ela confia nele. Os dois viajam. 6 meses depois, ele abandona ela. E arrependida, deixada na miséria, ela, após 5 anos, consegue voltar para onde era a sua antiga propriedade. E ao chegar naquela cidade, fica sabendo que o seu ex-esposo, ao saber que ela tinha fugido de casa com um amante, não aguentou e tirou a própria vida, suicidou. Ele, no plano espiritual, se vê mais vivo, fugiu para tirar aquela dor que ele estava sentindo e viu que a sua dor só aumentou. Começa a perseguição. Ela, em pouco tempo, enlouquece e é internada no hospital como louca. Desencarna. Ela se sente atraída por ele. Mas aí ela tem a oportunidade de reencarnar nessa família Soares, como a filha mais nova. Ele, o ex-amante, era o seu pai encarnado. Só que esse Guilherme, ele se aproxima desse pai pela sua vibração, pela sintonia, porque é pela nossa sintonia que atraímos os espíritos bons ou não. E ele passa então a induzir ele a jogar. Ele se torna um viciado em jogo, não para dentro de casa. E começa ali a envolvê-lo, se muda para aquele lar, passa a residir naquele lar. É quando ele conhece um outro obsessor da filha mais velha, ligado em magia negra, e através dele ele fica sabendo que ali estava aqueles que ele tanto procurava, os seus inimigos. Então se dá ali aquele processo de obsessão. Então a gente não sabe quem é aquele que está no nosso lar. A dívida que nós temos com ele, ou ele conosco, a gente não sabe. Mas Deus não erra de endereço. Nós nos reunimos no endereço certo, com as pessoas certas, porque Jesus já havia dito, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. A gente é que fica protelando, a gente que fica empurrando, a gente com a nossa teimosia tem os nossos olhos voltados apenas para o presente, para a dor presente.
Mas se a gente for buscar quem errou primeiro, a gente chega lá em Adão e Eva e não descobre. Então, quando Jesus disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, são meus irmãos. Jesus não estava ali deixando de lado a sua mãe, mas estava mostrando que nós somos ligados pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Já estava mostrando. Quando a gente vai, então, à questão 205 de O Livro dos Espíritos, que os benfeitores nos dizem: a parentela, ou seja, o parentesco, a família, aumenta os nossos deveres de fraternidade, visto que entre os vizinhos, entre os servidores, entre aqueles que encontramos na rua, no trânsito, no supermercado, no banco, no hospital, onde quer que estejamos, até na casa espírita, nós podemos encontrar um espírito que esteve ligado a nós, pelos laços de sangue. Então a família, ela é um planejamento espiritual. Assim também quando a gente encontra aquele apoio mais fora de casa do que dentro de casa, também faz parte do plano divino. Nós não podemos esquecer que o nosso lar é a nossa primeira escola, onde nos reunimos através da reencarnação, nesse laboratório de amor que nos convida a desenvolver a paciência, que nos convida a desenvolver a tolerância, a compreensão. Aprendemos com o Espiritismo que os espíritos em conflitos, eles retornam para se reconciliar uns com os outros. Uns com os outros. E os que amam voltam então a se reunir. A pergunta que devemos fazer aos nossos corações: qual é a lição que eu tenho extraído no meu lar, com a família que eu tenho? O que eu tenho a aprender com a família onde eu fui ali inserida? Quem são aqueles que muitas vezes eu digo me tirar a paciência? Quem são aqueles que por vezes eu quero estar distante? Quem são aqueles que por vezes machuca 1000 vezes o nosso coração do que se fosse um estranho? Quem são aqueles? São irmãos, todos. Jesus, ao dizer Pai Nosso na oração dominical, ele já nos lembrava que todos nós somos irmãos, independente da cor, independente da condição social, independente do partido político, independente da religião, independente do que tenha feito a nós, independente se eu não gosto de fulana, eu não simpatizo com fulano não me entra, não tem jeito. Pois é seu irmão também. Porque é isso que Jesus nos ensina. Somos uma família universal. Filhos de um só Pai. Então, podemos encontrar naquele que a gente diz não suportar alguém que nos foi muito caro.
e que precisa ali novamente se aproximar. Porque se a gente for analisar tudo que leva ao sentimento do ódio, começou ali por uma aproximação, um sentimento bom, um sentimento de amor, que foi rompido por alguma decepção, que foi rompido por alguma coisa que o outro fez e se transformou em ressentimento, em mágoa, e foi modificando. O ódio, então, é o amor adoecido. E se a gente sente esse sentimento dentro, batendo, martelando em nós, é que ele precisa ser modificado. No livro O Sinal Verde, o espírito André Luiz nos diz que a parentela, ou seja, a família, é o campo de aproximação. Jamais, jamais um cativeiro. E nesse campo de aproximação, nos convida ao trabalho da caridade. Não só a caridade de ajudar materialmente, mas a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos lá, dentro de casa. Eu já consigo desenvolver essa caridade moral que nos transforma? Eu já consigo desejar o bem para aquele que acordou com mau humor e agressivo comigo? Eu já consigo orar por ele? Eu já consigo olhar para ele sem julgamentos, com indulgência, compreendendo que assim como ele tem suas falhas, nós também temos, e muitas. Mas cada um está no seu processo e está tudo certo. Eu já consigo olhar para aquele parente dentro de casa, aquele que me ofendeu, aquele que me prejudicou financeiramente, emocionalmente, e dizer, para mim, eu perdoo, e soltar. Porque o perdão diz respeito a nós, e não ao outro, e não àquele que fez o mal. O perdão não é dizer eu te perdoo. O outro pode até ignorar. Quero saber lá do teu perdão. O perdão diz respeito a gente olhar para dentro de nós e dizer, eu me perdoo por ter me permitido me sentir como eu estou me sentindo. Eu me perdoo porque eu me permiti ficar muito tempo sofrendo pelo mal que o outro fez. Porque o mal foi o outro que fez. Agora, se eu alimento o mal que o outro fez a mim, eu também estou fazendo o mal a mim e ao outro. Estou criando uma dívida para mim também. Quando foi perguntado a Chico, como você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. Como você vê as pessoas, Chico? Eu vejo as pessoas como elas são. É esse entendimento que nós somos convidados a desenvolver em nós. A olhar para o outro e ver o outro como ele é. E a começar dentro de casa. Porque não adianta chegar na casa espírita ou em qualquer outro lugar e dizer, eu te compreendo. É assim mesmo. E dentro de casa? Está dando também esse exemplo? Então, nós espíritas somos convidados a termos esse entendimento muito claro. Vai dizer Paulo nas suas cartas, a Gálatas 5:25, se andamos, se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Se já temos um entendimento sobre a imortalidade da alma, que ninguém morre. Como diz André Luiz, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Se já temos esse conhecimento de que nos encontramos com o passado no presente, temos que nos esforçar para daqui sair melhor do que quando aqui chegamos. Qual é a proposta que trazemos nesta noite? Com essa lição, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É transformar esses laços corporais em laços espirituais. É transformar a obrigação em amor. É converter a convivência forçada em laço afetivo verdadeiro. Porque não tenhamos dúvida que o amor construído dentro do lar é conquista do Espírito. E aí a gente volta ao livro Sinal Verde, ali no capítulo 7, a mensagem intitulada Parentes Difíceis. Quem é que não tem parente difícil? E aí André Luiz vai nos trazer uma lição, nos convidando a refletir. Ele vai nos orientar dizendo assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão. Não tem aquela lição de Jesus, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito? Comecemos dentro do lar, sendo generosos e compreensíveis. E vai nos dizer, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem justa causa. Tem motivo. Não é por acaso, o acaso não existe. Então, o parente problema, imaginemos como um teste. A gente não está aqui no mundo de provas e expiações? O que são as provas se não os testes? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores deixam claro que Deus impõe a encarnação porque tem uma finalidade de fazer com que a gente chegue à perfeição. Mas como é que a gente quer chegar à perfeição com o coração ainda endurecido? E eles dizem que para alcançarmos a perfeição, que é a felicidade, quando o Espírito ele conquista ali as virtudes, quando se eleva, para alcançar essa felicidade é preciso, são as palavras dos benfeitores, é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, se estamos todos nós encarnados nessa grande escola, nós somos o quê? Aprendizes. Assim como a escola que nós temos, que nós conhecemos, onde temos que para passar de ano a gente precisa passar pelos testes, pelas provas. Então, cada dificuldade que nos chega são testes. Vem para nos testar. Como é que a gente age diante daquela atitude? Ah, mas eu tenho muita dificuldade. E aqui é bom lembrar. Quando tivermos com dificuldade, lembremos de Jesus. Como agiria o Mestre se estivesse em nosso lugar? Como ele gostaria que eu agisse diante daquele parente difícil?
que eu vejo como difícil. Porque do mesmo jeito que a gente vê como difícil, o outro também nos vê como difícil. E aí está complicado. Então, nós que temos, se o outro não tem conhecimento e a gente tem, de onde tem que partir a mudança? De nós que já temos o conhecimento. Então, o parente difícil é um teste para todos nós. O parentesco corporal, ele é temporário, mas é educativo. E o parentesco espiritual, ele é eterno e edificante. E já encerrando a nossa fala, vamos refletir. O que hoje eu posso fazer para transformar esse laço corporal em laço espiritual? Qual é a minha atitude daqui para frente diante daquele parente que eu digo que é um problema? E mais, hoje, o que eu posso fazer para fortalecer esses laços com aqueles familiares que eu insisto pelo meu orgulho em me manter distante? Reflitamos. Que Deus nosso Pai nos abençoe. Muita paz. Assim, meus amigos, recebemos muito material para reflexão, para analisarmos nesse tema que é tão pertinente à vida de todos nós. Temos aqui alguns avisos da nossa instituição. O primeiro deles é o convite para as atividades da campanha do Quilo, que se realizam amanhã, os domingos, a partir de 8 horas da manhã. Quem desejar participar, converse com o Tião aí na secretaria. Para nós é muito importante o trabalho que é realizado através da campanha do Quilo, que também é uma maneira de divulgar a doutrina espírita. Temos também reuniões nas segundas-feiras com esclarecimentos sobre passagem do Evangelho e tratamento e passes. Sempre esses estudos são orientados por Rubens Ferreira. Temos também estudos através da internet, no canal Conexão para a Luz, nas quintas-feiras e domingos. Nós temos estudos online, também todos os domingos pela manhã, 8 horas, Espiritismo no Ar. É um programa apresentado por mim e Silmara, aberto à participação do público através do chat, e nós sempre temos notícias atualizadas do movimento espírita transmitidas durante o programa. Também no domingo, 9h30 da noite, nós temos um estudo do livro Religião dos Espíritos, também online, apresentado por Silmara. E ainda temos outro estudo na quinta-feira, 9 horas da noite, que é o estudo do livro Os Bastidores da Obsessão, também apresentado por Silmar. Há um convite para os senhores pais que tiverem filhos pequenos e possam levar seus filhos para a evangelização infantil, tanto na quarta e sábados, durante o horário das palestras. Bom, vamos agora novamente nos conectar com o alto através da prece. É um momento, como lembramos, que normalmente
recebemos benefícios espirituais trazidos pela espiritualidade do bem. E para isso eu convido outra vez a nossa irmã Andréa Jacinto para a prece. Amado Pai, mais uma vez, com sentimento de gratidão, nos colocamos aqui, grata a Ti, a espiritualidade amiga, pela inspiração da nossa irmã Silmara, por trazer tantos esclarecimentos enriquecedores para o nosso espírito. Que a luz do Divino Mestre nos acompanhe aos nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.